Lúcifer desafiou o próprio Deus. Ele desejou subir acima das estrelas. Quis estabelecer seu trono. Arrastou anjos. Provocou uma guerra no céu. Mas existe um pecado que nem ele cometeu. E o mais perturbador não é isso. É que esse pecado pode ser cometido por um ser humano comum. Sem asas. Sem poder espiritual. Sem posição celestial. Jesus falou sobre ele de maneira direta e disse algo que deveria nos causar desconforto. Não será perdoado. Nem neste século, nem no vindouro. Nós crescemos ouvindo que o pior pecado da história foi a rebelião de Lúcifer. A imagem que carregamos é a de um querubim que se exaltou, tentou usurpar o trono e foi lançado do céu como um relâmpago. Guerra, orgulho, queda. Um evento cósmico que abalou o universo espiritual. Mas, e se o ponto mais grave da história não tiver acontecido no céu? E se o pecado mais perigoso não for o orgulho de um anjo, mas sim algo que acontece dentro do coração humano? Porque quando Jesus falou sobre o pecado imperdoável, ele não estava falando de Lúcifer. Ele não estava falando da guerra no céu. Ele estava falando com homens religiosos, líderes espirituais, pessoas que conheciam as Escrituras. E o contexto é ainda mais inquietante. Jesus havia acabado de realizar um milagre visível. Um homem oprimido é libertado. O poder de Deus se manifesta diante de todos. Não há dúvida sobre o que aconteceu. E mesmo assim, aqueles homens olham para o milagre e dizem: ele faz isso pelo poder de Belzebu. Eles não negam o poder. Eles não negam o acontecimento. Eles atribuem a origem errada. E é nesse momento que Jesus faz uma das declarações mais pesadas de todo o Novo Testamento. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Isso muda tudo. Porque se todo pecado pode ser perdoado, mas existe um que não, então estamos falando de algo que ultrapassa a rebelião, ultrapassa o orgulho, desafio aberto. Estamos falando de um limite. E a pergunta inevitável é: o que alguém precisa fazer para atravessar esse limite? Se Lúcifer se rebelou e ainda assim o texto não o descreve cometendo essa blasfêmia, o que torna esse pecado diferente? E por que Jesus falou dele com tanta seriedade? Hoje nós vamos explorar exatamente isso. Mas antes de revelar qual é esse pecado e por que ele é tão perigoso, precisamos entender a diferença entre rebelião e rejeição consciente. Porque é aí que essa história deixa de ser apenas sobre anjos e começa a ser sobre nós. Quando pensamos no pior pecado já cometido, quase todos apontam para o mesmo momento: a queda de Lúcifer. Isaías 14 descreve alguém que diz no coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28 fala de um querubim da guarda, perfeito até que se achou iniquidade nele. Apocalipse 12 mostra guerra no céu, Miguel lutando contra o dragão e o dragão sendo lançado à terra. A narrativa parece clara: orgulho, ambição, rebelião direta contra Deus. E é exatamente isso que a maioria acredita, que a maior transgressão da história foi o desejo de tomar o trono. Mas existe um detalhe que quase ninguém observa. Em nenhum momento a Bíblia chama a queda de Lúcifer de pecado imperdoável. Grave? Sim. Destrutivo? Sem dúvida. Mas Jesus nunca apontou para aquele evento como o limite final. Agora compare isso com Mateus 12. Jesus está na terra. Ele cura, ele expulsa demônios, ele manifesta poder diante de todos. Não é um ato oculto. Não é algo duvidoso, não é um truque.
O milagre é evidente. E os fariseus, homens que conheciam a lei, que sabiam reconhecer sinais, olham para aquela manifestação e dizem: ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Perceba o que está acontecendo. Eles não negam o poder. Eles não dizem que nada aconteceu. Eles veem claramente, mas escolhem reinterpretar a origem. É nesse ponto que Jesus responde: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Ele desmonta o argumento, e então faz a declaração que muda o peso da conversa. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aqui o cenário muda, porque Lúcifer pecou por orgulho, ele desejou subir, ele quis ser como Deus. Mas os fariseus fizeram algo diferente. Eles testemunharam a manifestação do Espírito, reconheceram o poder e atribuíram aquela obra ao mal. Não foi ignorância, não foi dúvida sincera, foi rejeição consciente. E é aqui que o mistério começa a se aprofundar, porque orgulho é uma coisa, rebelião aberta é outra, mas chamar a obra do Espírito de Deus de obra do diabo é algo de outra natureza. E a pergunta começa a se formar: o que torna esse pecado tão definitivo? Por que Jesus coloca um limite aqui e não na guerra celestial? O que existe nesse ato que nem mesmo a rebelião de Lúcifer alcançou? E é exatamente isso que vamos revelar agora. Na próxima parte, nós vamos entender o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ela pode ser mais perigosa do que qualquer guerra no céu. Então, o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para entender isso, precisamos voltar à cena em Mateus 12. Jesus não estava debatendo filosofia, ele não estava discutindo teoria espiritual, ele havia acabado de libertar um homem possesso, o milagre era público, o poder era visível, não havia ambiguidade no que estava acontecendo. E mesmo assim, os fariseus olharam para aquela manifestação e decidiram reinterpretar a origem do que estavam vendo. Eles afirmaram que aquilo vinha de Belzebu. Perceba a gravidade disso. Eles não estavam ignorando o milagre. Eles estavam vendo, entendendo e ainda assim escolhendo atribuir a obra do Espírito de Deus ao poder das trevas. Isso não é dúvida sincera, não é confusão, é uma inversão deliberada da verdade. É por isso que Jesus responde de maneira tão direta e solene: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ele estabelece uma distinção clara. Há pecados que nascem da fraqueza, da ignorância, do impulso, mas aqui estamos falando de algo diferente, uma rejeição consciente da revelação divina. Hebreus 6 amplia essa compreensão. O texto fala de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo e ainda assim caíram. Não é alguém que nunca conheceu a verdade, é alguém que a experimentou, que foi exposto à luz e ainda assim decidiu se afastar. O autor diz que é impossível renová-las outra vez para arrependimento, porque elas rejeitaram exatamente aquilo que poderia levá-las ao arrependimento. Agora compare isso com a queda de Lúcifer. Ele se exaltou, ele desejou o trono, ele se rebelou contra a autoridade divina, mas o pecado descrito por Jesus não é simplesmente rebelião, é chamar a obra redentora de Deus de obra do mal. É presenciar a manifestação clara da verdade e escolher classificá-la como um engano. Isso revela algo ainda mais profundo, o papel do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem ilumina, é ele quem conduz ao arrependimento. Se alguém diante dessa atuação decide resistir de forma consciente e persistente, não está apenas pecando, está rejeitando a própria fonte de transformação. E aqui está o ponto central. O pecado imperdoável não é imperdoável porque Deus perdeu a capacidade de perdoar. Ele se torna imperdoável porque a pessoa rejeita continuamente o único meio pelo qual o perdão é aplicado. É como fechar a única porta de saída de dentro para fora e depois afirmar que não existe caminho.
Isso eleva a discussão. Não estamos falando de um ato impulsivo, estamos falando de um estado de endurecimento progressivo, onde a consciência se torna insensível e a verdade passa a ser vista como ameaça. E é exatamente isso que torna esse pecado tão sério. Ele não acontece por acidente, ele é construído na persistência da rejeição. Se a rebelião de Lúcifer foi um ato de exaltação, a blasfêmia contra o Espírito é um ato de distorção consciente da verdade revelada. E quando alguém cruza esse ponto, não é apenas um erro moral, é uma decisão espiritual definitiva. E isso levanta uma questão inevitável. Se esse processo começa com pequenas resistências, em que momento ele se torna irreversível? É isso que precisamos encarar agora. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente da verdade revelada, então ela não acontece em um instante dramático. Ela é construída. Ela começa quando alguém é confrontado pela verdade e decide resistir. O Espírito convence do pecado, aponta o erro, revela Cristo, expõe a necessidade de arrependimento. Mas a pessoa escolhe reinterpretar, escolhe justificar, escolhe endurecer. E esse endurecimento não é barulhento, ele é silencioso. Acontece quando a consciência deixa de reagir como antes, quando aquilo que antes incomodava passa a ser ignorado, quando a verdade já não provoca mais inquietação, mas irritação. Aos poucos, o coração se ajusta à resistência, e o que era luz passa a ser tratado como ameaça. A Bíblia fala desse processo, fala de consciência cauterizada, fala de mente reprovada, fala de pessoas que veem, mas não querem enxergar. Não é falta de evidência, é recusa deliberada. É o momento em que a pessoa não apenas erra, mas decide permanecer no erro mesmo diante da clareza. É por isso que o pecado imperdoável não é sobre fraqueza, mas sobre fechamento definitivo. Enquanto alguém ainda sente temor, ainda se preocupa, ainda pergunta se cruzou a linha, isso já demonstra que o coração não está completamente endurecido. Porque quem realmente atravessa esse limite não sente mais conflito, não sente culpa, não sente necessidade de retorno. A rejeição se torna confortável. Lúcifer se exaltou e foi expulso, mas o pecado imperdoável envolve algo ainda mais profundo do que orgulho. Envolve olhar para a ação redentora de Deus e decidir que ela é maligna. Envolve resistir à própria fonte que conduz ao arrependimento. E quando essa fonte é rejeitada repetidamente, o caminho de volta deixa de ser desejado. Isso transforma completamente a pergunta. O foco não é tentar descobrir um momento exato em que a linha foi cruzada. O foco é entender como estamos respondendo à verdade hoje. Cada vez que o Espírito confronta, existe uma escolha: aceitar e se render, ou resistir e justificar. A guerra no céu foi sobre poder e posição. O pecado imperdoável é sobre verdade e rendição. Não exige asas, não exige trono, não exige autoridade espiritual elevada. Exige apenas um coração que decide de forma contínua que não quer se submeter à luz. E se existe um limite, ele não é ultrapassado por acidente. Ele é alcançado pela persistência na rejeição. Então, talvez a pergunta mais séria não seja se Lúcifer cometeu ou não esse pecado. A pergunta é: como estamos reagindo quando a verdade nos confronta? Estamos nos aproximando da luz ou aprendendo a viver sem ela? Porque o perigo nunca esteve apenas na rebelião aberta. Ele sempre esteve na resistência silenciosa. E essa pode acontecer muito mais perto do que imaginamos.